E se o movimento mais importante do mercado hoje não estiver na bolsa, mas na moeda? Com a valorização do real frente ao dólar em 2026, muita gente se pergunta se é hora de investir lá fora ou aproveitar a moeda forte aqui dentro. Mas o câmbio nunca é apenas turismo. Hoje, vamos analisar o que esse fluxo de capital revela sobre a nossa economia. E como você, investidor estratégico, deve posicionar sua carteira diante desse novo ciclo. Nos últimos meses, o real vem acumulando uma valorização consistente frente ao dólar em 2026. Não se trata de um ponto isolado no gráfico. Outras moedas emergentes também vêm mostrando força relativa. Esse movimento tem duas engrenagens principais. Primeiro, uma rotação de capital global em direção a mercados emergentes. Segundo, a manutenção de juros reais elevados no Brasil, algo que continua atraindo investidores internacionais em busca de retorno. Ao mesmo tempo, o dólar apresenta enfraquecimento diante de um conjunto amplo de moedas, sugerindo redistribuição de fluxo no cenário global. Mas aqui começa a parte interessante. Movimentos cambiais raramente são lineares. Eles são resultado da interação entre expectativas, diferencial de juros e percepção de risco. E para entender se estamos diante de um novo ciclo favorável ou apenas de um ajuste temporário, precisamos ir além da superfície. Moeda é, essencialmente, uma balança de confiança. Quando o capital estrangeiro entra, ele precisa comprar reais. Quando sai, vende. Essa dinâmica simples sustenta movimentos complexos. Historicamente, períodos de apreciação do real costumam surgir quando três fatores se alinham. Diferencial de juros favorável. Ambiente global com maior apetite ao risco. Percepção de estabilidade institucional ou fiscal. Entre 2016 e 2017, vimos esse alinhamento produzir entrada relevante de capital. Já entre 2020 e 2021, o ambiente global adverso provocou fuga para o dólar. Observe o padrão. Em fases de confiança global, capital busca retorno. Em fases de tensão, busca proteção. O que vemos agora se encaixa, em parte, em um movimento clássico de carry trade. Investidores captam recursos em economias de juros baixos e aplicam onde os juros reais são mais elevados. Mas há uma nuance que merece atenção. Capital especulativo entra rápido. E sai ainda mais rápido. Se o diferencial de juros diminuir ou se o cenário internacional mudar de direção, a reversão pode ser abrupta. Além disso, câmbio não responde apenas a fundamentos domésticos. Ele também reflete a força estrutural do próprio dólar. Se a economia americana desacelera ou o mercado antecipa cortes de juros lá fora, o dólar tende a perder tração globalmente. Portanto, quando o real sobe, isso não significa necessariamente que o Brasil ficou estruturalmente mais forte. Pode significar que o mundo está momentaneamente mais disposto a correr risco. E em economias emergentes, a confiança pode mudar rapidamente diante de ruídos fiscais ou políticos. É exatamente por isso que a análise não pode ser superficial. Porque entender a teoria é importante. Mas entender o impacto na sua carteira é essencial. Se o real se fortalece, quem sente primeiro? Empresas importadoras. Custos caem. Margens podem melhorar. E quem enfrenta a pressão? Exportadoras, que passam a converter receitas externas para menos reais. Esse ajuste interno muda a dinâmica da bolsa. Na renda fixa, juros reais elevados continuam atraindo capital. Isso sustenta o câmbio, enquanto o diferencial existir. Mas se o fluxo for predominantemente especulativo, a sustentação pode ser temporária. Nos fundos imobiliários, o efeito é indireto. Se a valorização cambial ajuda a conter pressões inflacionárias, isso influencia expectativas de juros. E juros moldam o comportamento desses ativos. Agora olhe para o investidor que possui ativos internacionais. Quando o real sobe, o valor em reais da carteira externa recua no curto prazo. Mesmo que os ativos lá fora permaneçam estáveis. Isso gera desconforto. Mas aqui está o ponto central. Câmbio não é apenas retorno. É amortecedor de risco sistêmico. Ter exposição internacional não é apostar contra o país. É reconhecer que nenhuma economia é imune a ciclos. E ciclos cambiais, especialmente no Brasil, tendem a ser amplos e alternados. Quando o real se fortalece, dois movimentos extremos costumam surgir.
Alguns acreditam que entramos em uma nova era permanente de moeda forte. Reduzem exposição externa no entusiasmo. Outros ignoram completamente o movimento, como se a dinâmica cambial fosse irrelevante. Ambos os extremos nascem do mesmo viés, recência. Projetamos o presente indefinidamente para o futuro. Mas o histórico brasileiro mostra fases longas de apreciação seguidas por movimentos igualmente intensos de desvalorização. Quem reage emocionalmente corre atrás do ciclo. Quem entende a dinâmica estrutural se posiciona com antecedência. Moeda não deve ser tratada como aposta direcional. Deve ser tratada como instrumento de equilíbrio patrimonial. Uma construção patrimonial consistente observa o câmbio como parte de um sistema maior. Alocação internacional não é oportunismo. É diversificação estrutural. Rebalanceamento não é reação. É disciplina. Se a valorização do real reduziu o peso dos ativos externos na carteira, pode ser momento de avaliar ajustes proporcionais. Não porque o dólar caiu, mas porque sua estratégia exige equilíbrio. Além disso, é preciso acompanhar o diferencial de juros e o comportamento dos bancos centrais globais. Fluxos de capital mudam rápido quando a política monetária muda. Separar curto prazo de tese estrutural é fundamental. O fortalecimento do real pode durar meses, talvez anos. Mas a necessidade de diversificação global tende a permanecer. Porque câmbio é variável. Estrutura é permanente. Moedas se alternam. Fases de força dão lugar a fases de fraqueza. Isso não é anomalia. É dinâmica natural de mercados abertos. Quem constrói patrimônio sólido não depende da maré. Constrói uma embarcação resistente. Se o dólar recua, isso não é convite para euforia. Nem para negação. É convite para análise. Patrimônio consistente não nasce de previsões cambiais precisas. Nasce de equilíbrio, disciplina e visão de longo prazo. Porque o objetivo nunca foi acertar o próximo movimento do dólar. É construir uma estratégia capaz de atravessar todos eles. Se essa reflexão fez sentido para você, continue acompanhando o Dinheiro e Hábitos. Aqui, a gente não persegue o câmbio. A gente constrói mentalidade.